Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem tem Bíblia e pode, sem perca de tempo, eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias em um texto bíblico muito conhecido da igreja, que ora encontra-se registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23. Somente 2 versículos da palavra do Senhor para que possamos ganhar tempo. Enquanto você abre Lucas, capítulo de número 23 e versículos de número 39 a seguir, eu quero rapidamente externar aqui a minha alegria e também o meu agradecimento à pessoa do pastor Zilmar Melquiades Miguel, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, presidente da Assembleia de Deus aqui em Camboriú, juntamente com o pastor Adriano, vice-presidente dos Gideões, pastor Carlinhos, toda a diretoria, pastor Silas, demais amigos, o Wesley, todos aqueles que sempre nos recebem aqui com muito carinho. E quero dizer, irmãos, diante desta igreja, diante de todos que estão na internet, que eu me sinto honrado, porque sou pastor de igreja, não estou pastoreando no momento, mas eu sei da responsabilidade que era o culto de Santa Ceia. Quando o meu presidente me liga e diz: hoje você vai ministrar na sede no culto de ceia, as pernas começam a tremer. Agora imagina estar aqui juntamente com vocês e tendo a responsabilidade de falar ao coração de uma igreja tão linda, tão pujante, e diante de um pastor tão considerado e reconhecido no nosso Brasil. Deus abençoe. Eu sei que eu não sou digno de tamanha honra. Pastor Júnior Cardoso também, demais obreiros, que Deus os abençoe e que Deus possa recompensar a cada um de verdade, porque na verdade eu não sou capaz de fazê-lo. Amém? Quem encontrou, diga amém. Lucas 23, 39, amém? E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas o outro, respondendo, repreendeu-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos o que devemos pelos atos que cometemos, mas este homem nada tem feito de errado. Amém? Tome seu assento, querido irmão, querida irmã. As horas se avançaram muito depressa, quero ser fiel ao tempo que o nosso pastor nos concedeu, mas eu quero trazer uma palavra ao coração dessa igreja. E sei que é um momento especial, sei que é uma noite especial, noite de preocupação para muitos em Santa Catarina. Nós estamos hospedados na cidade vizinha e eu vi ali o pavor, eu vi ali o temor, eu vi o medo das pessoas que conosco estavam hospedadas, falando sobre o perigo da avalanche de água, o perigo das enchentes, das dificuldades que podem ocorrer no estado de Santa Catarina. Eu tenho orado, o pastor Gersino juntamente comigo, a quem eu quero agradecer também de coração pela companhia na viagem, por deixar ali os seus afazeres e estar comigo nessa viagem. Nós estivemos orando e o nosso pedido é que a avalanche de Deus só caia dentro do pavilhão dos Gideões e seja uma avalanche de glória pela palavra. Porque o que a internet, o que o povo tem propagado são profecias carnais, não espirituais, de derrota, de estrago e de muita destruição. Mas a igreja ainda serve um Deus que pode mudar as coisas. Amém? Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre a crucificação de Jesus, um texto muito conhecido, um texto onde sabemos que a igreja, quando se depara com ele, quando para estar lendo esse texto bíblico, já remete logo a sua mente até o Calvário, até a cruz. Nós temos ali, na verdade, um ato de pura crueldade, um ato de horrenda, mas muito horrendo castigo
sobre a pessoa de um homem inocente, um homem que nada devia, um homem que morreu pelos pecados da humanidade, sem dever, sem ter culpa e em momento algum ter falhado ou errado. É muitas das vezes triste olharmos para a cruz de Cristo e sabermos que ali morreu alguém no meu e no seu lugar. Isso chega a doer dentro de nós quando nós não conseguimos, de alguma forma, corresponder com a atitude tão magnânima de Jesus em prol da minha e da sua vida. Mas eu quero ser breve e quero mencionar aos irmãos que Marcos, no capítulo 15, quando ele escreve sobre a questão da morte de Jesus, Marcos relata que na terceira hora Jesus fora crucificado. Mas quando nós continuamos a ler o Evangelho de Jesus, quando nós continuamos a observar os evangelhos sinóticos, nós percebemos que João, no capítulo de número 19, no versículo de número 13 e 14, vai narrar e vai dizer que quase na hora sexta, Jesus era julgado. E quando olhamos para a palavra de Deus, dá a primeira impressão de que há aqui, pastor Erinaldo Silva, uma contradição bíblica. Dá a impressão que a Bíblia aqui está se contradizendo, pois não pode Jesus ser julgado na hora sexta e logo então ele ser crucificado na terceira hora. Mas quando olhamos para os estudos bíblicos, percebemos que não há contradição. Marcos está narrando aqui, e o horário que Marcos usa para falar da morte de Jesus é um horário judaico, um horário diferente do horário que João escreve, que é o horário grego. O horário judaico, os irmãos sabem, que ele vai das 6 às 6 e depois então ele troca o turno. Mas o horário grego que João usa para escrever esse texto, ele é como o nosso, que a mudança do dia, a transliteração do dia para a noite, ele começa na meia-noite e vai até a meia-noite do outro dia. De maneira que os dois, na verdade, estão corretos. E o que nós entendemos é que Jesus fora julgado na parte da manhã e logo em seguida, então, Jesus fora pregado na cruz, fora colocado no madeiro e daí então segue-se toda a história que nós aqui lemos resumidamente e começa então um dos momentos mais cruentos na vida de um homem inocente que a igreja pode então ter presenciado, ou na verdade não presenciado, mas lido e tido conhecimento através das escrituras sagradas. Nós, irmãos, olhando para a Bíblia, temos ali então a certeza de que Jesus passou pelo menos o prazo de umas 6 horas da sua morte, ou aliás, da sua crucificação, até o momento da sua morte. O evangelho, segundo escreveu Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, não canônimo, é um evangelho que fora escrito, mas não passou no cânon sagrado. Lá no capítulo 9, ele narra que junto com Jesus, nessa situação toda, foram crucificados 2 ladrões, assim como a Bíblia também narra. Porém, quando você vai ler esse evangelho que é, na verdade, escrito, um evangelho pós-apostólico, que não é canônico, mas é aqueles evangelhos de Judite, Macabeus, que nós dizemos apócrifos, ali o evangelho de Nicodemos diz que possivelmente o nome dos 2 ladrões que ora eu acabei de mencionar com a igreja, seria o seu Dimas e também o seu Gestas. Seu Gestas crucificado à esquerda, e o seu Dimas, aquele que a igreja católica, pastor Flávio Lira, acostuma chamar de o bom ladrão. Eu não sei porque o título o bom ladrão, porque se é ladrão não é bom, se é bom não é ladrão, mas a igreja católica diz ser o bom ladrão. O seu Dimas estava então do lado direito de Jesus. Para nós, na verdade, o que interessa não é, na verdade, os nomes dos 2 ladrões. Na verdade, eu não quero falar sobre a questão nominal, porque apesar de ser escrito nos livros das histórias judaicas, tem grande possibilidade, talvez,
de os nomes não serem verdadeiros. Então, Gestas e Dimas são possíveis nomes dos ladrões que estiveram crucificados ao lado de Jesus. Mas, na verdade, irmãos, o que eu quero mencionar aqui não é a questão do nome, porque o nome não define o teu destino. Amém. Nós vamos aqui, irmãos, pregar, igual dizia lá na roça, aquela mensagem, coisa de mula, né, pastor? Bem rapidinho assim, né? Mas eu preciso dizer à igreja que o seu nome não define o seu destino. Não vai para o céu quem somente tem nome importante. Não vai para o céu quem somente tem sobrenome de família importante. Não vai subir ao céu somente quem é de família real. Não, senhor. O nome não define o seu destino. Mas o que define, na verdade, o nosso destino é a nossa visão referente a Jesus. Preste bem atenção, nós temos aqui dois homens. O nome não interessa, mas esses dois homens estão agora diante do dono, do autor da vida. Um à direita, outro à esquerda. Indiferente do nome, cada um dos dois tem uma visão do que está acontecendo ali. E aqui Deus me deu uma mensagem para compartilhar com a igreja de Camboriú, aqui no pavilhão dos Gideões essa noite, e também com todos os internautas pelo mundo inteiro que nos acompanha. Eu quero falar rapidamente sobre o tema, minha visão, meu destino. Minha visão, meu destino. Eu não quero e nem estou interessado em saber qual é o teu nome, qual é o teu sobrenome, qual é o teu endereço, o que é que você faz, deixa de fazer, quanto tem no banco, quanto deixa de ter no banco, qual é o teu carro, qual é o nome da tua família, de que família tu é oriundo ou oriunda. O que eu quero saber é qual é a sua visão referente a Cristo, e o Cristo morto no madeiro, mas ressurreto, vivo, e que está diante do Pai, intercedendo pela igreja do Brasil, de Camboriú e do mundo. Minha visão, meu destino. Queridos irmãos, igreja, obreiros do Senhor, pastor Jair, meu amigo, muito obrigado pela ajuda, pela força. Olha para a palavra de Deus e observe o que é que Deus quer falar conosco. Muitas pessoas não têm a visão real do Cristo ressurreto. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, mas tem gente que ainda não tem uma visão plena. Tem gente que ainda não tem uma visão espiritual. Tem gente que ainda não fechou os olhos e olhou para Cristo com a alma, com o intelecto, a ponto de perceber que Ele é e eu não sou. Ele pode, mas eu não posso. Ele tem, eu não tenho. Tudo é dele, tudo é para ele. A igreja é dele, eu sou dele, os obreiros são deles, os Gideões é dele, a igreja de Camboriú é dele. Ele é o Senhor da vida. É essa visão que eu tenho dele, mas principalmente a visão de que ele é Senhor e eu sou servo, de que ele morreu no meu lugar, de que ele é Deus, de que ele pode todas as coisas. Agora preste atenção aqui. Eu quero pregar paulatinamente, apesar do tempo, que eu quero que isso aqui nunca mais saia da sua mente. Pastor é assim, pastor de igreja gosta de pregar mensagem ensinando, ensinar, pregando. Eu aprendi isso com o pastor Reginaldo Ribeiro, a quem eu quero mandar um abraço. Pastor, mandou um abraço ao senhor, estava chegando aqui e me ligou. Eu aprendo muito com ele, apesar dele ser um pouco mais novo do que eu. Agora, olhando para esse texto, o que eu percebi? Os dois tiveram a mesma oportunidade. Segura que vai ficar bom. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Primeiro, os dois ficaram das 9 da manhã às 15 horas da tarde pregados do lado do dono da vida. Segura. Segunda coisa,
os dois puderam falar com o dono da vida. Oportunidades iguais. Terceiro, os dois sabiam, aqui é o nosso fim. Eles tinham convicção que da cruz iriam descer a tumba fria. Segura, aleluia. Agora preste atenção, os dois do lado do dono da vida. Os dois do lado daquele que podia mudar a história de cada um deles. E os dois poderiam fazer o fim de cada um deles se tornar no começo de uma vida eterna inteira com Cristo. Todos os dois tiveram a mesma oportunidade. Então poderiam escolher estar com Cristo para toda a eternidade ou viver toda a eternidade no inferno. Agora, algo me chama a atenção. A Bíblia diz que um dos dois puxa assunto com Jesus. Um dos dois inicia um diálogo, não era monólogo, era diálogo, porque o homem da cruz do meio estava vivo. Não, você não pegou, o homem da cruz do meio ainda está vivo. Você não fala sozinho. Ninguém ora no pé da cama falando sozinho. Ninguém ora no escritório, no trabalho, na empresa, dentro do carro, falando sozinho. Não é monólogo, é diálogo. Você fala e Deus ouve. Às vezes demora a responder no nosso tempo, mas Ele responde no tempo de Deus. Então a Bíblia diz, um deles meneia, balança a cabeça e olhando para Jesus. Agora presta atenção, o homem da cruz do meio pregado, do lado esquerdo, o homem chamado Gestas, do lado direito o seu Dimas, não São Dimas, seu Dimas, tá bom? Ele, olhando para a cruz do meio, tinha a mesma visão que o homem do lado esquerdo. E o homem do lado esquerdo olha para a cruz do meio e ele diz a seguinte expressão: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salve a tua vida e salve a nossa também. E o homem da cruz do meio não responde palavra. Antes do homem da cruz do meio responder palavras, a Bíblia diz, o outro, porque do outro lado tinha o seu Dimas. E ouvindo a conversa não se agradou do que ouviu. Toma a frente e diz, opa, cale a boca, fique calado. Este homem que está do nosso lado não é como nós. Nós aqui estamos porque devemos. É a recompensa das nossas atitudes. Já o homem da cruz do meio estar aqui, mas não deve nada. Vou repetir, o homem da cruz do meio não deve nada. Ele não pecou, não errou, em nenhum momento este homem defraudou ou cometeu delito algum. Então disse o da direita, fique quieto, porque ele não deve. Nós estamos aqui porque devemos. E agora Deus fala comigo. O homem do lado da esquerda olha para a cruz do meio. E eu vou dizer o que ele viu. Um homem pregado, com uma cruz na cabeça. Cravos aí talvez 15 centímetros de profundidade na sua fonte. Sangue escorrendo. Havia levado 39 chibatadas. Chicotes com ossos, talvez ferro ou vidro amarrado na ponta. A Bíblia diz que um homem chamado Mel Gibson encenou a paixão de Cristo, agora após há muitos anos ela ter sido encenada em vários lugares. E o filme que Mel Gibson lançou, na época eu pastoreava uma igreja em Limeira, fez sucesso, mas muitas reportagens chegaram a dizer que pessoas assistindo a paixão de Cristo, encenada por ele, chegou a perder a vida em infarto fulminante, porque não conseguiu, pastor Zilmar, olhar o flagelo, olhar toda aquela encenação, ainda que não fosse verdade, e segurar a emoção, segurar as lágrimas, e chegam a dizer que pessoas infartaram em cinemas assistindo aquela cena. E tem crente que lê esse texto em casa e não chora. Tem crente que toca no sangue dele e não chora. Tem crente que toca no corpo dele e não derrama uma lágrima. Tem gente que precisou ver um Cristo flagelado, sido imitado por Mel Gibson, cenas de alto padrão, milhões investidos naquele filme,
para fazer um crente chorar. Eu estava na igreja, um membro chegou, mostrou o celular e disse: pastor, observe aqui um trecho, um flash do filme da Paixão de Cristo. Quando ele abriu o celular, eu olhei, e quando eu vi algumas cenas, eu não conseguia olhar. Fechei os olhos, falei: não quero ver, não quero ver. Até hoje eu ainda não fui assistir o filme completo. Mas por que eu estou dizendo isto? Porque eu vi no celular uma cena que o ladrão da esquerda viu ao vivo. Pastor Daguia, Deus abençoe, pastor Silas também. Escute bem. Ele viu na cruz do meio ao vivo o que eu não consegui ver reprisado. E o que é que ele viu? Ele viu o que eu vi. Um homem ensanguentado, um homem fragelado, roupa rasgada, tinha apanhado muito. E ele falou que qualquer um, sem Deus, sem paz, sem Jesus, falaria. Jamais um Deus, um Cristo, iria suportar um negócio desse. Se tu és quem tu diz que é, desce logo daí, tira você da cruz, salva a tua vida e a nossa também. Ele olhou com os olhos abertos, olhos naturais, olhos carnais, olhos que só enxergam o que estão à nossa frente. E ele viu o que realmente estava do seu lado. E quando ele viu, baseado no que viu, proferiu uma palavra grosseira. Mas o outro, e é aqui que eu prego e encerro falando dele, olhou para a cruz do meio. Sabe o que ele viu? O mesmo Cristo, a mesma cruz, os mesmos pregos, o mesmo sangue, a mesma coroa de espinho. Pastor, não estou entendendo, você já vai pegar. Só que eu acredito que, como eu, a hora que ele deu a primeira olhada, ele não aguentou olhar seguidamente o que estava vendo. Deve ter fechado os olhos. E quando ele fechou os olhos, que eles dizem ser a janela da alma, ele começa a enxergar com a alma, com o intelecto, com o coração. Porque quando nós não estamos de olhos abertos para ver o erro, a falha, o pecado de ninguém, nós conseguimos enxergar bondade. Teve uma irmã que disse: pastor, eu vi bondade até no diabo. E o pastor disse: a senhora está doida? Que bondade, que qualidade a senhora enxergou no diabo? É que o diabo é mais perseverante do que os crentes da nossa igreja. Ele sabe que vai para o inferno e não desiste de derrubar crente. E o crente sabe que vai para o céu e desiste de lutar. O diabo é perseverante. Então quando a gente olha, irmão, dependendo do aspecto da nossa visão, a gente enxerga o que ninguém vê. E eu imagino que o seu Dimas olhou, quando ele olhou para a cruz do meio, não aguentou ver o flagelo. E quando ele fechou os olhos, com os olhos da alma, ele começou a imaginar. Está pregado. Está com sangue pelo corpo todo. Coroa de espinho em sua cabeça. Mas teve 3 coisas que Dimas enxergou e Gestas não enxergou. A primeira delas, que ele olha para Jesus, ele profere e ele diz: Senhor. O outro não entendeu nada, mas dentro de Dimas ele estava dizendo: está sangrando, mas é Senhor. Não, segura. Há na cabeça dele uma coroa de espinho, mas é Senhor. Corpo flagelado, mas é Senhor. Pés e mãos pregados, mas é Senhor. A primeira palavra, quando ele disse aos Gestas: cale a boca, foi essa: Senhor. Agora, como você enxerga Jesus? Como você enxerga o Cristo? É um homem que dá carro para todo mundo? É um homem que dá casa para todo mundo? É um homem que espera você e eu cumprir tabela dia após dia, 30 dias após 30 dias, sentando à mesa, tocando do pão, tocando do cálice? Ou você olha para ele e diz: Senhor, eu não te vejo, mas eu te sinto, tu és Senhor. Eu não te enxergo, mas tu és Senhor. Então a primeira coisa que Dimas viu e Gestas não viu: está pregado, está sangrando, está na cruz, tem coroa de espinho na cabeça, mas é Senhor. Agora segura essa. A segunda coisa: lembra-te de mim. Gestas olhou e só críticas. Dimas olhou e disse: primeiro, é Senhor. Segunda coisa que ele viu:
e Dimas e Gestas não viu, tem memória. Ai, ai, ai. Isaías sabia disso. Pode uma mamãe esquecer-se do bebê? Do filho que amamenta? Diz a Bíblia. Não, 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 não. Mas se uma mamãe esquecer do bebê que amamenta, eu todavia o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. E na cruz o ladrão conseguiu enxergar, está pregado, está sangrando, está moído, mas é Senhor, mas tem memória. Arabacandarai. Na minha força lá, pode adorar, Ele é teu Senhor, Ele tem memória, Ele não esquece de você. Agora segura, olha que gostoso. Não é para segurar o glória, aleluia, não é mania. Ele viu a terceira coisa que Gestos olhou e não viu. Dimas continuou olhando, creio eu, olhos fechados, mente aberta assim, ligada no trono. E aí Dimas diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então marca essas três coisas que Dimas viu. Primeiro, é Senhor. Diga, é Senhor. Não, está fraco, Jesus é Senhor. Está fraco, Jesus é Senhor. Agora, para você saber que Ele não esquece das promessas, Jesus tem memória. Jesus tem memória. Tem memória. Agora, terceiro, está pregado, está sangrando. Todo mundo meneia a cabeça e diz: quem é esse? Mas eu estou do lado e consigo perceber: é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está sangrando, mas é Senhor, aleluia. Se você não der glória, eu não paro. Está pregado, mas é rei. Está na cruz, mas tem memória. O Cristo da igreja hoje vive, é Senhor, tem memória, é rei. E só quem sabe essas três coisas pode sentar à mesa e dizer: foi por amor, foi por amor. Não, eu vou deixar você adorar um pouquinho. Foi por amor. Agora deixa eu encerrar, porque está em cima do horário que o pastor me deu. Presta atenção. Eu sinto a presença dele. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Aleluia. Pastor Zilmar, igreja, um homem pregado, sem condições nenhuma de fazer nada de bom, pastor Adriano Melo, a ninguém. Houve um ladrão, nunca ceiou, nunca dizimou, nunca congregou, nunca deu um dízimo, nunca deu uma oferta, pastor Cardoso, nunca jamais esteve diante de Deus para fazer algo que pudesse trazer a ele alguma benevolência. Qual foi a única, exclusiva atitude do seu Dimas? Foi olhar para Jesus, pastor Zilmar, e enxergar no flagelo um Deus. Então não é o que você é, nem é o teu nome, mas é o que você vê em Jesus. É o que você enxerga em Cristo, que pode mudar a tua história. Então você não vai sentar na mesa do Senhor como um qualquer. Você vai sentar na mesa do Senhor porque você sabe que Jesus ainda é Senhor. Você vai sentar na mesa dele porque Ele é Rei. Você vai sentar na mesa dele não é pelo teu nome, é porque Ele tem memória. E para você saber, para você ter um entendimento de como isso pode ocorrer, eu gosto muito de um texto bíblico que fala sobre Pedro, lá em Mateus 14 e 32. Já estou fechando aqui. A Bíblia diz lá em Mateus 14, 32, que Jesus ordenou aos discípulos: entrem no barco. E eles foram. Eu vou logo em seguida. Quando foi na quarta vigília da noite, não foi na primeira, nem foi na segunda, nem foi na terceira. Na última vigília. Sabe o último momento, a última oportunidade de Jesus aparecer durante a noite? Eles estavam dentro do barco e o nevoeiro tapava a visão deles. E a Bíblia diz que eles, em dado momento, começam a olhar o nevoeiro e viram um fantasma.
Cuidado com esse nevoeiro que está sobre Santa Catarina, para você não ver fantasma onde não tem. Esse nevoeiro aí, fica tranquilo, Deus vai nos livrar, pastor Adriano. Deus está com as mãos sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Brasil. Porque quando a gente está no meio do nevoeiro, a luta, a prova, a nossa visão, ela não consegue discernir bem o que estamos enxergando. E de repente eles gritaram: lá vem um fantasma. E dentro do barco, pastor Reinaldo, um monte de homens começam a gritar: fantasma, fantasma. Se eu estivesse lá, eu ia filmar e colocar na internet. Olha os machões da igreja, olha os pastores da igreja de Jesus aí com medo de fantasma. Já pensou se fosse hoje, os memes viralizando? E de repente ele gritou de longe: não temais, sou eu, diz o Senhor. Não, você não pegou a revelação. Não temas, é ele. Deixa o nevoeiro. Aí alguém dentro do barco olhando e vendo o fantasma, a Bíblia não diz, creio eu, fecha os olhos como Dimas do lado da cruz. E quando ele fecha os olhos, todo cego tem o tato e tem o olfato mais aguçado, pastor, do que nós. Pastor Carlinhos, um cego consegue discernir alguma coisa com muita facilidade, porque o que o cérebro canalizaria e seria gastado na visão está direcionado ao tato e também ao olfato e demais funções. Então eu creio que Pedro fechou os olhos. E Pedro, como os demais, havia visto um fantasma. Mas agora, enxergando com a alma, Pedro gritou: se é o Senhor, então manda eu descer do barco e caminhar sobre as águas para encontrar contigo. Por gentileza, se coloque de pé. Anak amandura. Elemio keifou kemenehai. Pedro agora, escute bem, acabara de ver um fantasma. E Pedro vai falar com o fantasma. E quando ele fala: se és tu, dê a ordem que eu desço do barco. O pseudo fantasma gritou: sou eu, vem. Sabe por quê? Porque com os olhos fechados, você não tem visão plena. Mas apesar de não ter visão plena e não ter convicção do que está vendo, a voz é inconfundível. Harai que eu comenai. Não, você não pegou. Talvez você está vendo fantasma, mas a voz é a dele. Por quê? Porque quando eu fecho os olhos para o pecado, o erro, a falha do meu irmão, porque ceia, irmãos, é um culto onde nós estamos reunidos para celebrarmos a vida e não a morte. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz: examine o homem a si mesmo. É o único texto que dá direito de nos examinarmos introspectivamente. Não é olhar o sapato, não é olhar o terno, pastor Zilmar, não é olhar a carteira, não é olhar o carro. Ele diz: examine o homem a si mesmo. Como? De olhos fechados. Olhe para dentro de você. Pedro começa a andar. E todos que viram fantasma não entenderam. Daqui a pouco Pedro afunda. O pseudo fantasma toma Pedro pela mão e começa a caminhar de volta para dentro do barco. E eu penso que no meio do caminho Pedro dizia: obrigado, Senhor. Eu ainda vou participar de muitas santas ceias. Muitas ceias do Senhor ainda eu participarei. Vou estar presente na última. Que bom que o Senhor estendeu a mão para mim. E todos aqueles que de olhos abertos viram fantasma, mas não tiveram ouvido para ouvir a voz, presenciaram Pedro voltando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Dependendo da tua visão, teu destino será definido hoje. Jesus não é juiz hoje. Jesus é advogado da igreja. E ele me traz aqui para dizer à igreja em Camboriú: é noite de o advogado entrar com habeas corpus. Volte a ceiar. Volte a enxergar como rei. Volte a enxergá-lo como Senhor.
Eramai, como você enxerga Cristo? Qual a visão que tu tem do Deus da igreja? O que tu enxerga? Tu é Dimas, que consegue enxergar diferente de Gestas? Tu é Dimas, que olha para ele e diz: entrou água na minha casa, mas tu continua sendo Senhor. Eriavácia, o meu salário acabou, estou diante da ceia, mas tu é rei. O vento soprou contrário lá em casa, levou minha filha, levou meu filho. Eu não tenho desejo de ceiar mais. O Senhor está dizendo: olhe para mim não como juiz ainda, mas como advogado, que vou interceder em favor da tua causa. Veja o Cristo da cruz como rei, veja o Cristo da cruz como Senhor, veja o Cristo da cruz como alguém que tem memória. E essa noite, se você acredita, eu quero orar com você. Posso orar, pastor? Olha, o pastor permitiu até convidar você, que desceu do barco, mas quer voltar para dentro do barco com Jesus. Talvez você tenha uma enfermidade, corre aqui, vamos orar. Talvez você está me ouvindo e está dizendo: pastor, eu tenho enxergado algo, e infelizmente não tem sido o que Deus tem para mim. Venha, chega à frente do altar. Nós vamos orar. Você pode participar do corpo de Jesus curada. Curado, venha, não demore. Não demore, comece a olhar para a cruz do meio. Esquece o homem da direita, esquece o homem da esquerda, mas olha para quem é Senhor. Olha para quem tem memória. E olha para quem é rei. Ninguém valoriza ele, mas é rei. E quando ele terminou de citar: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino, Jesus disse assim: hoje mesmo eu mudo o teu destino. Dergandai kel elifok menerai. Corre, dá tempo, eu preciso orar. Não fica assim balançando não. Corre, corre, venha, venha. Venha, você está na sua casa, é na casa do Pai. Venha, venha olhando para a cruz do meio. Dá tempo de mudar o teu destino. 2 homens, 2 visões, 2 destinos. Um foi direto para o céu, para o paraíso, e o outro para a antessala do inferno, para o Hades. Muda o teu destino hoje. Muda a tua história hoje. Olha para Jesus como alguém que tem todo o poder, como alguém que pode, como alguém que quer, como alguém que vai te abençoar. Olha para Jesus como alguém que ainda tem prazer em abençoar a igreja. Não demora, não demora. Nós precisamos orar, as horas se foram. Eu posso orar? Então curve a tua cabeça. Ai, que eu faça. Eu estou sentindo o homem da cruz do meio aqui. Eu estou sentindo a presença do homem da cruz do meio. Senhor, em nome de Jesus, é noite de ceia. Ceia lembra de sangue, sangue lembra do Calvário, Calvário lembra da cruz, a cruz lembra de Cristo, Cristo lembra do céu, céu lembra da glória, a glória lembra do trono, o trono lembra de Deus. E Deus nos faz ter esperança que essa ceia é diferente. Olha o obreiro para Jesus como nunca olhou antes. Olha a igreja para Jesus como nunca olhou antes. E começa a receber de Deus um bálsamo. Começa a receber de Deus uma presença. Começa a receber de Deus alegria. Sinta renovo de Deus sobre a tua vida. Abra a tua mente. Deixa o Espírito Santo tocar. Desde o começo lá atrás da igreja, desde a porta até o altar. Obreiro, olha para a cruz e enxerga o que ninguém enxergou. Olha para a cruz e veja a soberania dele. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Zilmar. Um abração ao Mel, que não estou vendo ele aí. Aleluia. Mas não podemos esquecer daquele que também tem feito uma mídia com excelência, viu? Lá estamos acompanhando de longe. Deus abençoe. Amém.